Aqui é o professor Mauro e os ângulos notáveis. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloque tudo isso sobre 2. Raiz no 3 e no 2. Olha o que vem depois. A gente faz tangente. A tangente, ela é diferente. Veja, seno sobre cosseno. A raiz de 3 vem sobre 3. De 45 é uma vez. E então vem a raiz de 3. Cateto adjacente ao ângulo alfa. Aqui está ele. Pitágoras, quadrado da hipotenusa, cateto ao quadrado e o outro cateto ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. X quadrado mais 9 ao quadrado é 81. Aí vai ficar 225 menos 81, vai dar 144. X quadrado, x, portanto, raiz quadrada de 144, que é 12. Então, resposta da letra A, 12. Segue o baile. Agora, seno, cosseno e tangente. Aqui eu vou mostrar para vocês o só, cá, toa. Que tal? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o seno, cateto oposto, 9, dividido pela hipotenusa, 15. Simplificado por 3, eu tenho 3/5. Cosseno, está aqui. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente, x, hipotenusa, 15. Mas o x a gente já descobriu, né? Vale 12. Então eu fico com 12/15. Simplificando por 3, 4/5. Tangente. Cuidado que agora na tangente é a tangente do beta, hein? E o beta está lá em cima, ó. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto ao beta é x e o cateto adjacente é 9. X a gente conhece, vale 12. Então, simplificando por 3, eu tenho 4/3 na tangente do beta. Questão 1, liquidada. Questão 2. O avião levanta voo sob um ângulo constante de 20 graus. Vamos desenhar aqui, então. Aqui a gente tem pista, 20 graus, e aí uma determinada altura. Aí está a situação. Então, este ângulo é de 20 graus, altura H, e aqui eu tenho um ângulo reto, né? Está na definição de altura, e ele diz que o avião percorre 3.000 metros. Aqui está o percurso do avião. 3.000 metros, então, é essa hipotenusa. Vamos lá? Só, cá, toa. Eu preciso da razão aqui que use o cateto oposto ao ângulo de 20 e a hipotenusa. Então, a gente está com seno, né? Escrevamos aqui. Seno de 20 graus. Seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Vamos lá? Seno de 20 graus. Substituindo, então, ele deu o valor do seno de 20, consulta lá em cima, está aqui, 0,34. Cateto oposto é a altura que a gente procura e a hipotenusa vale 3.000. Conclusão, a altura é igual 3.000 multiplicando o 0,34. O que dá exatamente
1020 metros. Tá aí a altura do avião. A altura que o avião estará após toda essa história. Vamos para a próxima. Essa tabelinha que lancei para vocês lá no início, hein? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloque tudo isso sobre 2. Raiz no 13 e no 2. Olha o que vem. Raiz no 13 e no 2. Vamos lá, então. Raiz no 13 e no 2. Olha o que vem. Depois a gente faz tangente. A tangente, ela é diferente. Veja. Seno sobre cosseno. Ou seja, é só dividir o valor do seno pelo cosseno. Só fazer a divisão. Mas aí a música diz: a raiz de 3 vem sobre 3. De 45 é uma vez. E então vem a raiz de 3. Aí está a tabela. Valeu, pessoal. Vamos para a próxima. Vamos nessa, então. Calcule a medida DE. Então a pergunta está aqui. Determinar esse segmento. Como a gente não tem, ou melhor, só tem uma informação aqui desse triângulo, que é o 30 graus, né? Duas, né? O 30 graus e o 90. A gente vai ter que começar lá de baixo. Então a gente só consegue começar, só pode começar por aqui, né? Achar esse y aí, usando um seno. Seno de 30, cateto oposto, 6 dividido pela hipotenusa. Aqui a gente vai achar o y. O seno de 30 é 1/2, segundo a tabela, né? E aqui a gente conclui que o y vale 2 vezes 6, 12. Segue o baile, vamos trocar a cor aqui. Então esse aqui deu 12. Agora vamos encontrar esse pedaço M aqui, ó, usando esse triângulo que eu estou riscando aqui. E para isso a gente vai trabalhar com um cosseno. Por que o cosseno? Porque eu tenho que pegar o cateto adjacente que eu conheço e a hipotenusa para ser descoberta aqui, que é o M, né? Então, cosseno de 30, cateto adjacente, 12, sobre hipotenusa, que é o M. O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Fazendo aqui o produto dos meios pelo produto dos extremos, eu vou obter raiz de 3m e aqui 2 vezes 12. 24. M igual 24 dividido pela raiz de 3. Vamos aqui racionalizar, né? Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. E eu obtenho um valor M24, raiz de 3 dividido por 3. E 24 por 3 é 8, raiz de 3. Então, vamos trocar a cor aqui de novo. Então, este M deu 8, raiz de 3. Aí a gente vai aplicar novamente uma razão trigonométrica nesse último triângulo para achar o x. E a razão aqui em questão será a tangente, porque eu tenho que trabalhar com os catetos. Eu tenho que encontrar o cateto oposto ao 30, né, e conheço o cateto adjacente. Então vamos lá. Tangente de 30, cateto oposto x e cateto adjacente, aquele 8 raiz de 3 ali, que é o M, né? E aí a gente vai conseguir concluir. Ó, a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Então agora é só passar esse cara aqui multiplicando. Vai ficar o 8 raiz de 3 multiplicando a raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor do x. Ó, eu só fiz a multiplicação por 8 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, que será simplificado com esse aqui de baixo. Conclusão, o x vale 8. É aquela medida inicial DE, né, que foi solicitada lá no enunciado. Então, medida DE é igual a 8 centímetros. Aí está. Mais uma liquidada, hein? Questão 5. Vamos usar um truquezinho aqui, ó.
Bom, primeiro que o enunciado, vocês têm que ler ele direitinho, né? Mas o próprio desenho ali traduz perfeitamente o enunciado. A medida x aqui que está sendo solicitada é a distância BD, e os 120 metros também, que é a distância do ponto A até o ponto B, está tudo perfeito conforme o enunciado. Tá? Então vamos determinar esse x. O truque aqui é preencher esse ângulo. Eu tenho um ângulo de 180 graus, então esse aqui só pode ser de 120. Se eu tenho 120 com mais 30, isso aí já deu 150. Para 180 ainda faltam 30 graus. E o truque aqui é perceber que esse triângulo, que eu acabei preenchendo os ângulos, é um triângulo isósceles, uma vez que ele tem dois ângulos iguais aqui. E se ele tem esses dois ângulos de 30 graus aqui iguais, é porque os dois lados são iguais. Quer dizer, se tu tem x aqui embaixo, tu obrigatoriamente tem x ali naquela outra medida. Característica do triângulo isósceles, aqui ó. Se estes dois ângulos da base são iguais, então estes dois lados também são iguais, ok? Vamos adiante. O triângulo que eu tenho as medidas é este primeiro aqui, uma base 120 metros e um ângulo de 60 graus. Para eu determinar aquela medida x, basta trabalhar com um cosseno. Por que cosseno? Porque eu tenho o cateto adjacente aos 60 e tenho ali a hipotenusa a ser determinada. Então vamos lá. Cosseno de 60, cosseno cateto adjacente, 120 metros, dividido pela hipotenusa, que é x. O cosseno de 60 é 1 meio, 120 dividido por x. Aqui ficou fácil, hein? Só cruzar 120 vezes 2, uma vez x. 120 vezes 2 vai dar 240, então aquele x vale 240 metros. E aí já está resolvida a questão, né? Podemos ir para a próxima. Ângulos agudos. Ângulo agudo é menor do que 90, ok? Então vamos lá, vamos desenhar o triângulo aqui. Acho que aí tá legal, né? Ângulo reto. Então ele está pedindo para determinar este ângulo e este aqui. Vou chamar esse de alfa e aquele lá de beta. A questão então é quanto vale o alfa e quanto vale o beta. O que a gente conhece? Uma hipotenusa, ângulo de 90 graus apontando para a hipotenusa. Aqui está ela. E um cateto é raiz de 12. Eu vou dar uma ajeitada nessa raiz de 12 aqui, né? Tem que fatorar o 12. Lembrando que o 12 é 4 vezes 3, né? E aí o 4, raiz quadrada de 4, é 2. Então, no lugar da raiz de 12 ali, eu vou escrever 2 raiz de 3, que é a mesma coisa, certo? Então, um dos catetos, tanto faz, vamos colocar aqui no desenho 2 raiz de 3 nesse cateto. E agora vamos começar a resolução, ok? Trabalhar com o ângulo alfa primeiro. Aqui do ângulo alfa eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, para trabalhar com esse ângulo aí, eu vou fazer um cosseno. Cosseno alfa, cateto adjacente, 2 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é 4. Cosseno alfa é igual, simplificando o 2 e o 4, eu terei raiz de 3 sobre 2. E aí vocês consultem a tabela, né? Mentalmente, é claro, porque vocês já lembram da tabela, né? E esse ângulo aqui só pode ser de quanto? 30 graus, isso. Cosseno de 30 graus. Tem esse resultado, né? Raiz de 3 sobre 2. Então, respondido o primeiro ângulo. E o outro lá, não há necessidade de fazer mais um cálculo. Mas eu ainda poderia fazer um seno beta aqui, ó, porque o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas como eu já tenho o triângulo com um ângulo de 30, aqui um ângulo de 90, para completar os 180 graus, faltam aqui exatamente 60 graus. Então, com certeza, o beta vale 60 graus e a fatura está liquidada. Muito bem, vamos avante. A questão 7 não precisava ter o desenho, tá, pessoal? Vocês têm que ler esse enunciado aqui e saber fazer o desenho. Isso chama-se interpretação. Mas vamos lá. Como o desenho já veio pronto, tá tudo meio de graça aqui, né? O ângulo de 40,
cateto desse triângulo mede 80, vocês estão vendo aqui embaixo, né? E eu vou colocar aqui um xizinho, tá? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e nós vamos determinar esse x. Cuidado, a altura do prédio, aqui até tinha que puxar mais essa linha aqui para baixo, né? Isso é a altura H do prédio. Essa altura é exatamente a medida x ali que eu marquei, mais o 1,70 m, certo? Então, bastante cuidado aí. Bom, vamos lá, até vou puxar a linha aqui. Para determinar o x, vamos aplicar ali uma tangente. Por que tangente? Porque a tangente trata do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é 80. Se eu usasse seno ou cosseno, eu teria que trabalhar com a hipotenusa, que é essa linha aqui. Eu não tenho a hipotenusa, né? Então, teve que ser a tangente mesmo. De acordo com o enunciado, a tangente de 40 está aqui, ó, 0,84. Portanto, a medida x vai dar 80 vezes 0,84, o que dá 67,20. Isso é a medida x, cuidado, aqui, ó, 67,2. Mais aquele 1,70 m, que é a altura do teodolito, né, esse aparelho maravilhoso, eu tenho um resultado de 68,90. 68,90 metros. Quase 69 metros, então. Aí está. Questão 8. O triângulo é retângulo. Vamos marcar aqui um ângulo reto. E para determinar o A, eu vou aplicar um seno. Seno de 30, cateto oposto, 18, dividido pela hipotenusa, que é o A. Seno de 30 é 1/2. Vamos multiplicar cruzado aqui, vai ficar A vezes 1 e 2 vezes 18, que dá 36 centímetros, é a unidade em questão. Para calcular o C agora, poderíamos aplicar um Pitágoras aqui. Mas vamos dar preferência ali, que tal, para tangente? Por que tangente? É uma opção, né? Tangente é cateto oposto, então eu estou no 30 aqui, cateto oposto, vai lá 18, dividido pelo cateto adjacente, que é o C. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, e aqui eu tenho 18 sobre C. Multiplicação cruzada, raiz de 3 vezes C, 3 vezes 18. Segue o cálculo aqui em cima. C é igual a 3 vezes 18, não vamos efetuar essa multiplicação ainda, dividido pela raiz de 3, porque aqui a gente tem que fazer uma racionalização. Então, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Este valor de C ficará assim, 3 vezes 18 vezes raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, fica 3. E aqui a gente pode cortar, resultado para C, 18 raiz de 3 centímetros. Tá aí, mais uma questão liquidada. Segue o baile, questão 9, vamos fazer um desenho ilustrativo. Então tem um poste, aí está ele, vertical. Aqui a linha do chão, fechando o triângulo retângulo aí. Vamos lá. O tamanho da sombra. Então, se este aqui é o poste, aqui está a sombra. X da questão, então, tamanho da sombra. O poste tem 6 metros de altura. Quando os raios solares incidem num ângulo de 30 graus, olha aqui o ângulo de 30 graus, ó, entre o chão e os raios solares, né? Que tu tem uma situação assim, ó, olha o sol aqui, ó, mandando os raios e estes formando um ângulo de 30 graus com o solo. Então, como eu tenho que trabalhar com os dois catetos aqui, vamos fazer uma tangente, né? Tangente do ângulo, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Tá aí a estrutura, tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3,
6 sobre x, multiplicação cruzada, raiz de 3 vezes x e 3 vezes 6. X igual 3 vezes 6 dividido pela raiz de 3. Racionalização, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Essa estrutura fica igual 3 vezes 6 vezes raiz de 3 dividido por 3. Cortou, aí está. X vale 6 raiz de 3 metros. Essa foi a pergunta sobre a sombra resolvida. E agora a questão número 10. Determine os ângulos agudos de um triângulo retângulo. Vou fazer o desenho aqui. Lembrando, ângulo agudo são os ângulos menores do que 90 graus. A hipotenusa vale 10. Aí está meu triângulo. Esta é a hipotenusa, sempre oposta ao ângulo reto. E um dos catetos mede 5. Vamos colocar esse 5 aqui. Por que não, né? Agora, para eu determinar os ângulos, vamos chamar esse aqui de alfa e vamos chamar esse aqui de cima de beta. A questão é quanto vale alfa, quanto vale beta. Se eu trabalhar com um seno aqui do alfa, eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Seno de alfa, cateto oposto, 5, hipotenusa, 10. Olha a conclusão. Seno alfa é igual a 1/2, simplificando, né? Poxa, eu estou no triângulo. O seno de quantos graus tem resultado 1/2? 30 graus, né? Então, está aí concluído já que o ângulo alfa vale 30 graus. Similar ao que aconteceu no outro exercício, né? Eu tenho o triângulo retângulo, já tenho os ângulos de 90 graus aqui, o ângulo de 30, que é o alfa, eu descobri, lá em cima só pode ser 60 graus, porque tem que fechar sempre 180, né? Então, o beta é igual a 60 graus. Mas, dava para usar também um cosseno, por exemplo, aqui do beta, ó. Cosseno beta, eu escreveria cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Ia concluir aqui que o cosseno beta é igual a 1/2. Poxa, o cosseno é 1/2 quando o ângulo ali for de 60 graus, né? Bom, está respondido aqui o ângulo alfa e o ângulo beta. Vamos adiante! Presta atenção que na 11 o enunciado pede o comprimento CD. E este é equivalente àqueles 5 metros já destacados no desenho, mais essa medida BD, que eu estou chamando de X. Ok? Vejam os passos que eu vou seguir. Primeiro eu vou ter que trabalhar com esse triângulo aqui de baixo, determinando o Y. Depois que eu achar esse Y, eu vou trabalhar esse triângulo de cima para finalmente encontrar o valor X ali, né? Já que o segmento CD é o 5 mais esse X. Ok? Separando os cálculos, então, pegando o triângulo aqui de baixo e trabalhando com uma tangente. Tangente de 30, cateto oposto, 5. Cateto adjacente, Y. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. 5 sobre Y. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 3 vezes 5. 15. Desse cálculo segue que o Y vale 15 sobre raiz de 3. Vamos fazer sem racionalização para ver como é que fica. Deixa quieto então. A gente não terminou o problema ainda, né? Agora então trabalhando o triângulo de cima, também com uma tangente nesse triângulo, hein? Vamos lá. Tangente de 60 graus agora. Cateto oposto X, cateto adjacente Y. Substituindo os dados, a tangente de 60 a gente conhece, é raiz de 3. X eu quero descobrir e o valor de Y a gente tem aqui é 15 sobre raiz de 3. Bom, esse 15 sobre raiz de 3 é um divisor, despacha ele multiplicando, então vai ficar 15 sobre raiz de 3 multiplicando aqui, ó, esta raiz de 3. E este é o valor do X.
Percebam que eu vou cancelar essa raiz aqui e o x definitivamente vale 15. Cuidado que ainda não terminou, né? Porque a pergunta está aqui no CD, ó. CD vale 5 mais x. Esse x é 15, portanto o valor de CD é 20. Unidade metros. CD valendo 20. Liquidada essa. Vamos para a próxima. Mais uma vez, triângulo retângulo. Faz o desenho. Os ângulos agudos. Vou chamar alfa aqui embaixo. Beta aqui em cima. Tanto faz isso. Mas a hipotenusa vale 8. Ângulo de 90 apontando para a hipotenusa. Aqui 8. Vamos lá. Ele disse que seno... Olha aqui, ó. Seno alfa é igual ao seno beta. Vamos escrever então. Seno alfa, cateto oposto, vou chamar x aqui e y, tá? Seno alfa, cateto oposto, x dividido pela hipotenusa, que é 8. Seno beta, agora eu estou aqui em cima. Seno beta, cateto oposto, y dividido pela hipotenusa, 8. A conclusão daqui é que o x e o y são medidas iguais. Deixa eu ajeitar esse desenho, então. Aí está. Se o x e o y são iguais, então esses dois catetos são exatamente iguais. É um triângulo isósceles, além de tudo. Se os lados ali são iguais, então esses ângulos são iguais. Aí, obrigatoriamente, eu tenho 45 graus em um ângulo e 45 graus no outro. 45 mais 45 é 90. Com mais 90, fecha os 180. Tá aí, então, ângulo alfa medindo 45 e ângulo beta também 45. Isso quer dizer que aí eu posso aplicar um Pitágoras para terminar esse exercício aqui, ou então posso aplicar ali um seno. Que tal? Vamos terminar por Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa, cateto ao quadrado, cateto ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Aqui eu tenho 2x quadrado. 64 dividido por 2, 32. A potência, operação inversa, é raiz. Então ficou raiz quadrada de 32. Fatorando o 32, eu posso escrever 16 vezes 2. E aí, o valor de x com certeza é raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 2, a gente vai deixar assim para não criar uma aproximação, né? Então, a medida dos catetos, como eles são iguais, ambos medem 4 raiz de 2 centímetros. E aí a questão está liquidada. Vamos para a próxima. Bom, como eu tenho aqui embaixo 90 graus, 30 graus lá, a incidência dos raios solares com a linha vertical, né, que é o poste. Esse ângulo aqui é de 60 graus. Então eu posso usar o 60, né? Que tal? Vamos trabalhar com a tangente de 60 aqui para ver o que acontece. Tangente cateto oposto, 8, dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 60 é raiz de 3. Ficando a expressão raiz de 3 vezes x igual a 8. Então, o x é 8 dividido pela raiz de 3. Nossa, que 3 esse, hein? Racionalizando, eu tenho x igual a 8 raiz de 3 sobre 3 metros. E é isso aí. Agora, se eu tivesse usado o 30 graus lá, tu vais ver que o cálculo seria um pouco mais simples. Ó. Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, basta segurar o x aqui e o 8 vai multiplicar a raiz de 3. 8 raiz de 3 sobre 3. Tá vendo? O cálculo fica um pouco mais curtinho, né? Então é isso. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, questão 10. Essa questão aqui tem uma pegadinha, hein? Tem que cuidar. Se o triângulo é retângulo e isósceles, tá aqui, ó. Então ele tem o ângulo reto, tudo certo até aqui, 90 graus. Mas se ele é isósceles, ele tem dois lados iguais. Ou seja, este cateto é igual a este cateto.
porque a hipotenusa é sempre o maior lado. Se ele tem os dois lados iguais, ele tem que ter os dois ângulos iguais. Então aqui não pode ser 30, tem que ser 45 graus. Igual ao 45 graus aqui embaixo. Então esse era o primeiro desafio, tu identificar esses ângulos iguais. Agora, bom, como os catetos aqui são iguais, eu posso chamar de x e x, e agora eu posso aplicar um Pitágoras e determinar o x. Aí eu tenho os lados do triângulo, e aí eu vejo finalmente quantos metros de tela são necessários. Eu posso também fazer um seno ou um cosseno. Vamos fazer aí? Que tal? Seno de 45 graus. Vamos pensar nesse 45 aqui embaixo que eu estou pintando. Seno, cateto oposto, x, dividido pela hipotenusa, 2. Pronto. O seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Aqui eu tenho x e 2. Esses a gente pode cancelar. E o x é exatamente raiz de 2 metros. Quantos metros de tela, então? Eu tenho exatamente o perímetro aí, né? E o perímetro é x mais aqueles 2 metros. Ou seja, 2x mais 2. O x vale raiz quadrada de 2. Tá aí uma resposta válida, né? Não esquecendo que é metros. Agora, se é para fazer o valor aproximado, ó, raiz de 3 a gente tem que saber o valor, né, pessoal? E o valor aproximado para raiz de 3 é... Raiz de 3 não, desculpa, raiz de 2 é 1,41. 1,4 acho que está de bom tamanho, né? Então, isso aqui vai ficar com uma aproximação de 2,8 mais 2, ou seja, aproximadamente 4,8 metros. É isso aí, resposta final, aproximadamente 4,8 metros de cerca de tela para preencher o terreno. Aí notem, como a gente fez uma aproximação para 1,4 e na verdade a raiz de 2 é um pouco mais do que isso, esse número aqui é um pouco mais do que 4,8. 4,9 metros de tela, aí com certeza eu tenho uma pequena sobra, né? Na prática, a gente pediria na ferragem lá me ver 5 metros de tela, né? Aí eu garanto uma pequena sobra aí. Então, 5 metros é uma resposta bem razoável, bem legal. É isso aí, gurizada. Vamos para o último, então. Vamos lá, questão 15. 6 é a medida da hipotenusa. Vamos colocar um ângulo agudo alfa aqui embaixo. O ângulo agudo lá em cima, beta. E os catetos eu não conheço. Estou chamando um de x e um de y. Ok? Muito bem. Determine os catetos, né? Vamos determinar o x e o y, então. Trabalhando com a primeira informação lá, cosseno alfa igual a 0,8. Vamos trabalhar com o cosseno aqui. Cosseno de alfa, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 6. Isso é igual a 0,8. Eu vou ajeitar esse 0,8 porque isso são 8 décimos. Tá aí o valor de x, portanto, 6 vezes 8 décimos. Vamos simplificar aqui. 6 vezes 8, vamos escrever direto. 48 dividido por 10. Está aí a medida x. 4,8. As medidas são dadas em centímetros. Lá na hipotenusa é informado isso. Com a outra informação de ângulo ali, é cosseno beta valendo 0,6, vamos trabalhar aqui com o cosseno beta. Agora eu estou lá em cima. Ó. Cosseno cateto adjacente é o y, dividido pela hipotenusa, que é o 6. 0,6 eu vou organizar para 6 décimos. Fica mais estiloso. Portanto, y igual, aqui, ó, 6 vezes 6, 36 dividido por 10. 36 dividido por 10, 3,6 centímetros. Resolvido! Estes são os catetos. É isso aí, pessoal. Forte abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão também, só me procurar lá no colégio, né? Se tu tiveres alguma dica para eu melhorar esses vídeos aí, talvez seja muito rápido, talvez eu esteja falando muito devagar, não sei. Vocês têm que me colocar essas sugestões aí, tá? Pode também mandar um e-mail
ali pro mauro@jpige.com.br. Valeu, rapaziada. Forte abraço!